Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que a vida esteja bem, que vocês estejam estudando, que esteja tudo sob controle, que ainda estejam tomando os cuidados essenciais para que a gente fique cada vez melhor, com mais saúde e com mais tranquilidade depois de 1 ano e meio, 2 anos de uma tensão muito grande por causa dessa pandemia. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. A temática da aula de hoje fala em relação a alguns fatos importantes do século XX. Nós já conversamos sobre história de outros aspectos, temas diversos, sobre uma história mundial, e hoje a gente vai ficar especificamente no século XX, no nosso país, no Brasil. A gente sabe que a maioria de vocês, quem sabe esteja estudando isso, tenha estudado isso, mas não vivenciou isso. Entretanto, são coisas que, quem sabe, nossos bisavós, avós, pais vivenciaram, ou se não vivenciaram, sabem da história, porque escutaram os antepassados falando. Em relação a isso, isso é bem importante. Então a gente vai falar sobre um pouco da história do nosso país. Obviamente, são inúmeros aspectos que nós poderíamos abordar, mas a gente vai ficar especificamente no século XX. Século XX diz respeito a que anos? Século XX vai de 1901 até os anos 2000. Então a gente vai definir, mas dentro desse século XX tem tantos fatores importantes, tantos fatos importantes que aconteceram, que a gente teve que selecionar alguns. Então a gente vai falar sobre alguns fatos históricos desse período. Há outros? Sim, há inúmeros outros. A gente poderia ficar falando somente sobre um deles com mais detalhes, então eu vou trazer algumas reflexões, alguns fatos, algumas personalidades importantes. E é lógico, a gente sempre sugere que você pesquise mais, que você pergunte para seus professores, que você pesquise na internet, pesquise nos seus livros, converse com outras pessoas para se aprofundar mais sobre os diversos aspectos desses fatos históricos. Vamos começar então? O que estava acontecendo no Brasil no início do século XX? No início do século XX, o Brasil estava passando por uma recuperação econômica. Modelo agrário fortemente sustentado com a exportação de café. Como a gente pode ver nessa imagem, a gente tem uma mão de um agricultor com café, na colheita de café. E era bem importante também a questão da exportação de borracha, algodão e cacau. No mundo, o que estava acontecendo? Os Estados Unidos substituíram a Grã-Bretanha como a maior potência econômica do planeta. São diversos fatores econômicos, políticos, sociais, e os Estados Unidos começou a ter uma influência cada vez maior no mundo. Em alguns aspectos isso foi muito bom, em alguns aspectos, como quase tudo que acontece, quase todos os fatos que acontecem, isso foi negativo. Enfim, mas era isso que estava acontecendo no início do século XX. Aqui no Brasil, a gente vai começar a falar sobre algo que tem a ver com os dias de hoje também. O que é? É a questão da vacina. Foi tão importante nos anos de 2019, quando a gente começou a sofrer, a ouvir falar um pouquinho sobre a questão desse vírus. 2020 a gente teve o início da pandemia, a gente teve todo um distanciamento, a gente começou com o ensino remoto e falava assim, máscara, em lavar as mãos, a questão do cuidado com álcool em gel e a vacinação. A gente sabe que muitos de vocês não foram vacinados, mas muitas pessoas foram, e isso é o que está auxiliando a que a situação fique sob controle. O que estava acontecendo aqui no Brasil no início do século XX? Acompanhem comigo esse slide. Em 1904, estava acontecendo uma epidemia de varíola no Rio de Janeiro. É importante eu falar que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil nessa época. Cerca de 3.500 pessoas morreram por causa da varíola. E a vacina foi declarada obrigatória para crianças em 1837 e para adultos em 1846. Mas essa resolução não era cumprida. O que aconteceu então? Daí a gente já estava em 1904. A gente estava nessa epidemia de varíola. Aqui eu acho importante diferenciar. Eu estou falando em epidemia e a gente está vivendo com o coronavírus uma pandemia. Qual que é a diferença de epidemia e pandemia? Epidemia acontece em um lugar específico. Pode ter uma epidemia em uma cidade,
em um estado, em uma região, em uma comunidade, em um país. Quando atinge o nível de pandemia, é uma questão que se espalha por todo o mundo, ou seja, aquela questão que perdeu-se o controle, não está restrito a um único lugar. Então, coronavírus foi uma pandemia. Por quê? Porque o mundo todo foi atingido. E aqui em 1904, no início do século XX, a gente estava com uma epidemia, ou seja, algo que estava acontecendo localmente, mais especificamente na capital do Brasil naquela época, que era o Rio de Janeiro. O que aconteceu então? Como está dito aqui, era uma questão muito nova, muito recente, essa questão de vacinação. E a vacinação foi declarada obrigatória, mas a resolução não era cumprida. Por que não era cumprida? Porque as pessoas estavam começando a ouvir falar em vacina, em colocar um vírus dentro do seu corpo, tinham medo do que isso podia acontecer. Então, obviamente, a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje em dia. Hoje a gente tem há mais de um século essa questão da vacinação, mas naquela época era algo muito novo. E a gente tem uma personalidade, uma pessoa que foi de extrema importância para essa época e é até aos dias de hoje, que era Oswaldo Cruz. Quem é Oswaldo Cruz? Quem foi Oswaldo Cruz? Por que ele foi tão importante? Oswaldo Cruz foi um médico, um bacteriologista, epidemiologista, ou seja, trabalhava, estudava pesquisava em relação a epidemias e sanitarista brasileiro. Ele fundou em 1900 o Instituto Soroterápico Federal no Rio de Janeiro, que depois foi transformado, ficou conhecido como Instituto Oswaldo Cruz, que é uma fundação respeitada internacionalmente. Se a gente pensar em relação a ele era um pesquisador, ele era um cientista, ele fazia estudos e tinha um renome nacional, ou seja, no Brasil e no mundo todo. E ele era totalmente favorável à questão da vacina. Ele tinha comprovação, por meio dos seus estudos, da sua pesquisa, de sua troca com outras instituições, que a vacina era importante. A gente pensa nessa questão da epidemia que o Rio de Janeiro estava tendo. Como ele era um cientista, ele começou uma campanha a favor da vacina para erradicação da varíola e de diversas outras doenças. Então isso começou uma campanha nacionalmente. Como eu disse, em 1904 a epidemia de varíola era a que mais estava matando gente, mas tinha também febre amarela. E ele apresentou para o governo um projeto para obrigar que as pessoas tomassem a vacina, esse projeto para obrigatoriedade da vacina. Com essa obrigatoriedade, apenas os indivíduos que comprovassem ser vacinados conseguiriam contratos de trabalho, matrículas em escolas, certidão de casamento, autorização para viagens e outros. Ou seja, por meio disso, não seria opcional a questão da vacina. As pessoas teriam que ser obrigadas, porque se necessitassem de um documento oficial, elas só conseguiriam esse documento oficial se comprovassem que tinham sido vacinadas. O que aconteceu isso? Muitas pessoas, por não entender, por ser contra, por não ter o conhecimento sobre a vacina, eram totalmente contra essa obrigatoriedade. Então houve o que a gente chama de revolta da vacina, que foi um fato histórico muito importante aqui no Brasil, que gerou muito tumulto. O que aconteceu em relação a isso? Então a gente tinha uma epidemia, a gente teve ele incentivando tudo isso, e em 1904 essa lei da obrigatoriedade da vacina foi aprovada. Como as pessoas, muitos não aceitavam ter que tomar essa injeção, houve muitos protestos, como a gente pode ver nessa imagem. A gente tem ali um bonde virado no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que na época o estado era a capital do Brasil, a cidade era a capital do Brasil. Então a gente vê que todos esses protestos não foram calmos, foram muitas vezes violentos. Dessa forma, houve o caos na capital federal. Houve 945 prisões, 461 pessoas deportadas, mais de 100 feridos e 30 mortes em menos de 2 semanas de conflitos, ou seja, a situação era caótica. O presidente do Brasil na época, Rodrigues Alves, se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. Ou seja, a gente tinha esse contexto, uma epidemia matando muitas pessoas, um cientista, é lógico, não sozinho, Oswaldo Cruz não estava sozinho, era um grupo de cientistas apoiando a vacina
Ele conseguiu convencer os governantes a votar, a aprovar uma lei de obrigatoriedade da vacinação e as pessoas foram contra isso. Se viram forçadas a tomar uma vacina que elas não queriam, porque era uma coisa nova, por medo, por não conhecer. Isso originou a revolta da vacina, que é um episódio histórico muito importante no Brasil. O que a gente tem que pensar em relação a isso? A gente tinha o contexto da vacinação vinha crescendo. Houve a obrigatoriedade e daí ela caiu muito. As pessoas pararam de querer tomar quando se viram obrigadas. Em 1908, ou seja, 4 anos depois, o Rio de Janeiro teve a pior, mais violenta epidemia de varíola de sua história. Daí não era mais obrigado e o povo correu para ser vacinado. Em um episódio contrário, avesso à revolta da vacina. Ou seja, é meio controverso isso, né? Então a gente tem uma epidemia, a gente tem um cientista que é a favor da vacinação, daí tem uma lei que exige que faça com que as pessoas sejam obrigadas a tomar vacina, as pessoas se revoltam e não querem tomar vacina, a epidemia piora muito e daí mesmo sem ser obrigadas as pessoas querem a vacina. Isso prova a eficácia da vacina, a importância da vacina, como isso é importante para a gente controlar, no caso aqui, a varíola, no caso uma epidemia que estava acontecendo, se a gente pensar em relação ao coronavírus, uma pandemia que está acontecendo. Então a gente tem que refletir sobre a importância disso. Isso não é uma pessoa que acha que é importante, isso são anos, são décadas, são séculos de estudo para chegar até isso. E a gente sabe da eficácia, da comprovação disso. Então, se você conhece alguém que não se vacinou, eu acho que a gente tem que trazer essa questão da ciência, do estudo, pensar em relação às fake news, enfim, trazer essas informações. Eu acho que esse episódio que aconteceu no início do século XX mostra muito bem e às vezes tem muitas similaridades com o que a gente vê hoje em dia, com essa questão da vacinação a respeito contra o coronavírus. Não lembra isso? Mas enfim, a gente falou um pouquinho sobre Oswaldo Cruz. Eu acho importante trazer sobre o Instituto Oswaldo Cruz. O que é esse Instituto Oswaldo Cruz? Ele fica lá no Rio de Janeiro e ele foi inaugurado em 1900. Se a gente pensar em relação a ele gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender às necessidades da saúde da população brasileira. É um instituto que tem ética, transparência, democratização do conhecimento e tem a ciência e inovação como premissa. Ele é reconhecido mundialmente pela sua importância em relação a essa temática. Se a gente pensar nesse evento recente da questão do coronavírus, a Fiocruz, que é do Instituto Oswaldo Cruz, teve uma importância muito grande para a vacinação da população brasileira. Por quê? Porque ela produziu vacinas contra a Covid-19 em uma parceria que a gente teve lá com a Inglaterra, lá com o Reino Unido. Acompanhe comigo a leitura desse slide. A Fiocruz firmou um acordo com a biofarmacêutica AstraZeneca para produzir no Brasil a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. O renome, a fama, a credibilidade que a Universidade de Oxford tem no mundo é inegável. Da mesma forma que o renome que a instituição Oswaldo Cruz, que o Instituto Oswaldo Cruz ou a Fiocruz tem. Houve a previsão de entrega de mais de 200 milhões de doses aqui em 2021 a partir do Programa Nacional de Imunizações do SUS. Ou seja, milhares de brasileiros, se a gente pensar em relação à população do Brasil, um instituto que produz mais de 200 milhões de vacinas, a gente tem que pensar, a primeira dose, a segunda dose, teve uma importância ímpar no controle da pandemia. Então, em relação a isso, a gente tem que ter uma credibilidade, que dá uma credibilidade muito grande a ele, Oswaldo Cruz, ao seu instituto e a toda essa questão da vacinação, porque ela é de extrema importância nesse controle de epidemias, como a gente viu, ou de pandemias, como a gente tem vivenciado recentemente. A gente vai mostrar para vocês um vídeo que mostra bem o contexto político, econômico, social, o que estava acontecendo no Brasil na época que houve essa revolta da vacina. Acompanhem lá.
R$ 300 por um rato, de preferência morto. Foi assim que, no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, vou comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro: o mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores e muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. Interessante um vídeo como esse, né? Ainda mais, como eu disse, numa época em que
a questão da vacinação é tão importante para todos nós. O próximo evento cultural, o próximo fator importante que aconteceu no Brasil, como eu disse, há muitos que aconteceram. Aqui a gente fez uma seleção de alguns. É a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. O que é essa Semana de Arte Moderna? É um movimento cultural que aconteceu em fevereiro de 1922 e que gerou mudanças. A gente está vivendo um cenário de mudanças políticas, sociais e econômicas no cenário nacional. Então essa Semana de Arte Moderna foi o marco inicial do movimento modernista no Brasil. O que é esse movimento modernista? Pesquisem um pouco mais em relação a todas as características que tem, mas uma das características bem importantes é a gente seguia muitas vezes a proposta de algo europeu, de uma cultura europeia, em diversos aspectos, e daí essa Semana de Arte Moderna quis dar uma característica, um caráter mais brasileiro, mais nacional em muitos dos aspectos culturais. E isso foi de extrema importância. Nessa imagem que vocês estão vendo, há diversas personalidades que foram importantes para a Semana de Arte Moderna. Por exemplo, a gente vê Mário de Andrade ali à frente, Anita Malfatti, que foi uma artista sentada ali à direita dele. O que aconteceu em relação a isso? Nessa Semana de Arte Moderna, muitos artistas, como autores, pintores e músicos, eles se juntaram e buscaram uma forma, como eu disse, de romper com o padrão tradicional artístico, que muitas vezes era baseado em aspectos culturais europeus. E daí eles surgiram com ideias novas e novos jeitos de pensar e conceber a arte. Como a gente sabe, não somente em relação à arte, mas muitas das coisas que acontecem, quando é uma novidade, há muitas pessoas que são favoráveis a essa novidade, há muitas pessoas que são críticas, que são contra essa novidade. Então a gente tem, em relação aos diversos artistas e aos diversos segmentos da sociedade brasileira, muitas pessoas que são ou que foram totalmente favoráveis à proposta da Semana de Arte Moderna e muitas pessoas, como por exemplo Monteiro Lobato, que criticaram essa ideia desse movimento, dessa inovação que essa semana trouxe e mudou, de certa forma, muitos aspectos da arte e da cultura brasileira para sempre. Se a gente pensar em relação a isso, a gente consegue ver nessa imagem aqui o Teatro Municipal de São Paulo, que existe até hoje, é uma construção belíssima. E essas transformações que aconteceram, entre elas, como eu disse, está a valorização da identidade brasileira, uma ausência de formalidade ou menos formalidade do que existia, mais liberdade de expressão, uso da linguagem coloquial, entre outros. Ou seja, foi uma busca de uma identidade nacional, com menos rigor, de uma maneira mais livre de expressar os diversos campos artísticos, como a questão das artes plásticas, da literatura, da música, entre outros. Esse evento da Semana de Arte Moderna era aberto ao público. Como disse, aconteceu nesse Teatro Municipal de São Paulo, e o público poderia ir o quê? Para admirar as obras de artes plásticas, para escutar saraus, pessoas recitando poesias, músicas associadas a alguns compositores dessa época, enfim, todas as formas de cultura foram expressas de uma maneira inovadora durante essa semana. E o que é bem interessante isso que essas exposições, essas narrativas, enfim, eram abertas ao público. Se a gente pensar em relação à importância da Semana de Arte Cultural, da Semana de Arte Moderna, a gente tem nessa imagem, por exemplo, uma cédula com a efígie, com o rosto de Mário de Andrade. Essa cédula surgiu em 1993, ou seja, a Semana de Arte Moderna era em 1922 e essa cédula apareceu em 1993, mais de 70 anos depois. E ele, de certa forma, foi um dos nomes mais importantes dessa época, da mesma maneira que tem esses outros artistas, entre dezenas de outros, que foram importantes para a Semana de Arte Moderna, que foi uma semana que rompeu, de certa forma, com essa cultura europeia e propôs como posso assim dizer, o abrasileiramento nas artes de uma maneira geral, ou seja, a gente teve umas questões que deixaram com que a arte fosse mais a nossa cara, conforme esse grupo de artistas que estão aí na tela, mas tem muitas outras pessoas. De certa forma, esse foi um fato histórico muito importante, porque o Brasil tinha um padrão, de certa forma, de arte seguido por muitos,
e daí ali houve essa reviravolta, houve essa mudança, houve essa inovação, que de certa forma depois disso mudou muito dos aspectos culturais de uma maneira geral. A gente está falando de artes plásticas, de música, de literatura em todo o país. Até aqui tudo bem? Como eu disse, pesquisem mais, assistam vídeos, leiam um pouco mais sobre a Semana de Arte Moderna para conhecer mais sobre o aspecto. Agora a gente vai falar brevemente sobre um outro aspecto, que é a Revolução de 1930. Então essa Revolução de 1930 foi um golpe de Estado. Se a gente pensar em relação a isso, esse golpe de Estado depôs o presidente que estava ali. O presidente na época era Washington Luiz, isso era 24 de outubro de 1930, e esse golpe foi articulado principalmente pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e do Rio Grande do Sul. Devido a essa revolução, eles conseguiram impedir a posse do presidente eleito, chamava-se Júlio Prestes, sob a alegação de fraude eleitoral. E houve um desgosto popular em função da crise econômica de 1929. Ou seja, toda essa questão começou pela questão da quebra, da falta de dinheiro de muitos países, que começou não somente aqui no Brasil. O mundo todo foi afetado pela crise, podemos dizer assim, essa crise capitalista que começou em 1929. Tem uma personalidade que se destacou após isso, que foi muito importante para a história do Brasil. Como eu sempre digo, há muitas pessoas que são favoráveis e acreditam que ele foi um grande político, há muitas pessoas que são contra e acreditam que ele foi um péssimo político. Mas a gente não pode negar a histórica participação dele, que durante muitos anos ele foi presidente do Brasil, que é Getúlio Vargas. Quem foi Getúlio Vargas? Getúlio Vargas foi presidente do Brasil durante quase 20 anos. Primeiro ele foi presidente de 1930 a 1934, com um governo provisório. Depois de 34 a 37, com um governo constitucional, ou seja, ele foi eleito indiretamente pela Assembleia Constituinte. Em 1937, ele efetivou o golpe de Estado, ou seja, de 1937 a 45, ele foi por meio de um golpe de Estado, não foi eleito. Daí de 46 a 50 a gente teve o general Eurico Gaspar Dutra como presidente. Em 1950 houve eleições presidenciais, e Getúlio Vargas foi eleito. Entretanto, daí ele foi eleito em 1950 e ficou até 1954. O que aconteceu em 1954? Em agosto, no dia 22 de agosto, militares liderados pelo brigadeiro Eduardo Gomes escreveram um manifesto pedindo a renúncia de Vargas. No entanto, o presidente não cedeu a esse pedido. Então ele estava como presidente, eleito em 1950 e 1954, muitos militares pediram a renúncia dele e ele se recusou a renunciar. Depois disso, aconteceu algo que também mudou, de certa forma, a história do Brasil. Houve o suicídio de Vargas. Obviamente, há diversas teorias em relação a isso. Há pessoas que acreditam que realmente ele se suicidou, há pessoas que acreditam que há outras hipóteses para a morte dele, que não tenha sido suicídio. Enfim, como parte da história, ele tem uma carta muito bem escrita. Uma das partes dessa carta fala: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Por ele ter sido presidente durante tanto tempo, houve uma comoção nacional nesse período. Inúmeras pessoas sentiram muito o fato desse suicídio, ou enfim, alguma outra teoria não se teria, mas Getúlio Vargas, que foi de extrema importância. Próximo aspecto que eu acho importante falar, porque são duas palavras que estão muito em voga hoje em dia, que é a questão da democracia e a questão da ditadura. Conforme o dicionário, democracia é o governo em que o poder é exercido pelo povo. É um regime que se baseia na ideia de liberdade e de soberania popular. É um regime em que não existem desigualdades ou privilégio de classes. A democracia, em oposição à ditadura, permite que os cidadãos se expressem livremente. Ou seja, a democracia tem uma certa liberdade. E ditadura? É um governo que se utiliza da autoridade para suprimir e restringir os direitos individuais, definido pela soberania do poder executivo
sobre o legislativo e o judiciário. Se a gente pensar em relação ao Brasil, a ditadura durou mais de 20 anos no Brasil, ou seja, essa falta de liberdade durou durante mais de 2 décadas. Há pessoas que gostam desse período, mas se a gente pensar, a partir do momento que a gente não tem liberdade de se expressar contra algo, contra alguém, que a gente não tem o poder de se expressar em relação às nossas ideias, nossas opiniões, e daí você pagar muitas vezes com a sua vida por isso, aí eu acho que fica bem claro pensar em relação a isso. Há pessoas que são totalmente favoráveis, há pessoas que são contra, mas a gente tem que pensar em relação aos fatos históricos da ditadura. Como eu disse, essa ditadura durou mais de 20 anos, durou especificamente 21 anos. O que aconteceu isso? Bom, em março de 1964, os militares, que eram contrários ao governo de João Goulart, destituíram o presidente e assumiram o poder por meio de um golpe. E o governo começou a ser comandado pelas forças militares. A ditadura proibia, ou seja, restringia o direito do voto, a participação popular e reprimia com muita violência os movimentos de oposição. Ou seja, não se tinha o diálogo. Era daquele jeito, a pessoa tinha que cumprir. Se não cumprisse, de um modo muito violento, tentavam fazer com que ela seguisse as normas, os decretos do que acontecia. Se a gente pensar de 1964 a 1985, esse tempo que a ditadura aconteceu, foi um tempo em que muitas pessoas sumiram, morreram, apanharam. A gente tinha o primeiro governo militar, que foi pelo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Depois a gente teve outro marechal, Arthur da Costa e Silva, de 1967 a 1969. E depois a gente teve, em dezembro de 68, a promulgação do Ato Institucional número 5, também conhecido por AI-5, que representou o fechamento completo do sistema político e a implantação da ditadura. Se a gente pensar em relação a esse AI-5, foi o tempo mais cruel, mais repressor de todo o período da ditadura militar no Brasil, onde houve mais mortes, onde houve mais violência e onde as pessoas tinham menos liberdade de se expressar. Muitas pessoas, obviamente, eram contra isso. E a gente tem que pensar aqui na importância que o movimento estudantil teve lutando contra a ditadura, lutando a favor da liberdade para todos. Se a gente pensar, isso aconteceu principalmente nas décadas dos anos 60 e 70. Foi uma mobilização social em que as pessoas, os estudantes, saíam às ruas para se manifestar contra esse poder, de certa forma, que os militares exerciam. E a ditadura reprimiu violentamente os grupos e movimentos de oposição. Em 1968, por favor pesquisem, vejam vídeos, tem o que se chama Passeata dos 100 Mil, que foi a manifestação popular contra a ditadura militar brasileira organizada pelo movimento estudantil na cidade do Rio de Janeiro. Até hoje, continua sendo um dos movimentos sociais com mais impacto na sociedade. Afinal, o que aconteceu depois disso? Obviamente não foi de um dia para o outro, mas devido aos movimentos que existiam, as pessoas que lutavam, a ditadura acabou. E depois dessa ditadura, a gente teve que pensar tudo o que aconteceu, como que foi destituído essa questão do governo militar, a polêmica. A gente tem uma lei que é extremamente polêmica, que é a lei da anistia, que está mencionada aqui. O que essa lei da anistia era? Ela permitia o retorno ao país de milhares de exilados políticos, mas era controversa porque também concedia perdão para aqueles que cometeram crimes políticos. Ou seja, as pessoas poderiam voltar ao Brasil, mas de certa forma os que estavam no Brasil, que foram extremamente violentos, que muitas vezes infringiram penas a outras pessoas, cometeram crimes políticos, também foram perdoados. Depois disso a gente já pensa, teve um movimento de diretas já, que foi a primeira eleição direta para presidente da República após a ditadura, daí teve o voto direto, enfim, até isso é parte da história para a gente chegar até hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho de tudo o que aconteceu. A gente começou lá com a revolta da vacina, a gente veio com a Semana de Arte Moderna, a gente veio com Getúlio Vargas, a gente veio com a Revolução de 30, Getúlio Vargas, a questão da ditadura militar,
o AI-5, movimento estudantil, as diretas já, que é de certa forma o histórico que mostra por que nós estamos onde estamos hoje. Obviamente, tem muito mais anos que não foram mencionados e muitos mais fatos históricos, mas eu espero que vocês tenham pelo menos conseguido se contextualizar. A gente vai falar sobre um aspecto específico de inglês que tem a ver com esse conteúdo que nós estamos falando. Algumas aulas atrás, a gente falou um pouquinho sobre algumas personalidades. A gente falou sobre a profissão dessas pessoas, a gente falou sobre alguns números, e hoje a gente vai falar sobre alguns números mais específicos em relação a anos. De uma maneira muito breve, eu vou retomar aqui com vocês os números em inglês, de 1 a 20, aqui na tela a gente tem de 1 a 10, então, por favor, repitam na casa de vocês: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou dar uma continuidade, os números de 11 a 20 agora, por favor, repitam na casa de vocês, prestem atenção nessa pronúncia. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá quase acabando. Agora a gente vai de 21 a 30 e depois eu não vou falar para vocês de 31 a 40, de 41 a 50, de 51 a 60, enfim. Eu vou mencionar de 21 a 30 e depois só 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Por quê? Porque o 31, 32, 33 vai seguir o mesmo padrão do 21, 22, 23. Então, como que é? A gente parou no 20, 20. 21, acompanhe comigo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E agora a gente vai em relação de 10 em 10, que seguiria o mesmo padrão dos outros. 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, e daí seguiria o mesmo padrão. 91, 91, 92, 92, até a gente chegar até 99. Como que é 100 em inglês? 100 ou 100. Como que é 1000 em inglês? 1000. Mas enfim, isso é uma revisão, vocês já podem ter visto. Falando especificamente, ligando com a nossa aula, como que a gente fala anos em inglês? Pode ter, às vezes, mais de uma maneira de se falar os anos. Mas, por exemplo, o ano de 1900. Geralmente as pessoas falam 19. E o que a gente tem ali? Isso aqui seria 19 vezes 100, ou seja, 1900. 1900. Se a gente for para 1905, 1905. O5. O que é esse O? A gente tem o número 0, em inglês é zero. No meio de uma palavra ele é O. Então, 1905, ou seja, 1905. Vocês podem perceber que o número foi dividido em 2. O número, por exemplo, 1870. Como que é 18? 18. Como que é 70? 70. Então, 1870, 1870. Mais um exemplo. 1984. Ou seja, a gente vai falar 1984. 19 em inglês, 19. 84 em inglês, 84. Mais um exemplo. 2000, que é os anos que nós estamos. A gente pode falar 2000. Se a gente for para 2000 e, sei lá, 2009, por exemplo. 2009 ou 2009. Hoje a gente pode falar 20 ou 9. Se a gente pensar em relação a 2021, ano que nós estamos, 2021 ou 2021 em alguns lugares, ok. Mas o que é importante, na maior parte dos números, quando tem 4 números, a gente divide, fala 2 e 2, que daí fica muito mais fácil. Ao invés de falar 1985, você vai falar 1985. Vamos pensar, aqui está outra maneira de se falar, como eu disse, dividido de 2 em 2. Vamos pensar, retomando sobre algumas pessoas, a gente já falou em outra aula sobre o was e were. Era, estava, ou eram, estavam.
Se a gente pensar, retomando algumas das pessoas que a gente falou aqui, Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz was a doctor, era um médico. He was born in, como é que a gente fala isso? 1872. He was born in 1872. Outra pessoa que a gente falou na aula de hoje, Heitor Villa-Lobos, a musician, a composer. Heitor Villa-Lobos was a composer. He was born in, como que a gente diz esse número? 1887. 1887. Mais uma personalidade da aula de hoje, Anita Malfatti. Anita Malfatti was a painter. Aí ela vem da Semana de Arte Moderna. Anita Malfatti was a painter. She was born in, como que a gente diz esse número? Pense na sua cabeça. 1889. 1889. Próximo que a gente tem, acho que é a última personalidade que a gente vai falar, a gente falou sobre diversos outros, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas was a politician. Ele era presidente do Brasil. He was president of Brazil. He was born in, como é que a gente fala essa data? He was born in 1882. Vamos fazer uma atividade rapidinha, só para a gente ver como é que faz isso. A gente vai fazer essa atividade com base em alguns anos. A gente vai fazer bem rapidinha e eu quero que vocês pensem, escrevam o ano que eu vou falar. Eu acho que vocês não lembram quando que essas pessoas nasceram, então eu vou falar em inglês, ou mentalmente pensem sobre o ano, ou se vocês tiverem um pedaço de papel, escrevam para ver se vocês entenderam, ok? Então vamos lá, colocando na tela uma das pessoas que a gente falou, Getúlio Vargas. He was born in, eu vou falar a data, escrevam lá. He was born in 1882. He was born in 1882. Escreveram? He was born in 1882. Ou seja, para quem escreveu 1882, tá de parabéns. Próxima personalidade, a gente vai falar sobre Heitor Villa-Lobos. He was born in, escrevam lá, 1887. He was born in 1887. Qual que é o ano? 1887, ou seja, he was born in 1887, 1887. Mais uma personalidade, como eu disse, é rapidinho. Oswaldo Cruz. He was born in 1872. 1872. Ou seja, he was born in 1872. He was born in 1872. Personalidades que a gente falou em outra aula, não na aula de hoje. Mais recentes, a gente tinha, por exemplo, Rosa Parks. Lembra daquela costureira, símbolo do movimento dos direitos civis dos negros, no início de 1913, do século 20, a gente tinha ela uma importância muito grande na sociedade americana contra o preconceito. Quando que ela nasceu? She was born in 1913, ou seja, she was born in 1913. A gente falou um pouquinho em outra aula sobre Paulo Freire. Paulo Freire was born in 1921. He was born in 1921. Conseguiriam entender? Vamos para mais um. Lembram da Malala? Malala was born in 1997. She was born in 1997. Conseguiram entender? Eu espero que sim, que vocês estejam conseguindo responder direitinho. Nossa aula está acabando. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre alguns fatos históricos do Brasil no século XX e um pouquinho sobre como falar os anos em inglês. Até a próxima e lembre, a história é a gente que faz todos os dias. Tchau, tchau, até! Gente, se preparem porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico.